Reamp de baixo, processo e resultados. Seja bem-vindo ao 12º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, a coisa toda, tá? Acompanhe os vídeos anteriores, tá? Que tem tudo isso que eu falei já, e então é bem legal. E hoje a gente vai falar sobre a reamplificação do baixo, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre a gravação do baixo, que foi feita pelo Marcelo Pagotto, que é um aluno meu que se propôs a gravar e gravou na casa dele. Tá? Ele acabou gravando usando uma interface antiga da M-Audio, ligou o baixo direto nela e gravou um sinal do DI, tá? O sinal do Direct Injection, né, que a gente chama, que é o som limpo do baixo, e também processou por um plugin de simulação de ampli. E aí eu resolvi fazer a reamplificação desse som de baixo. Por que a reamplificação? Para eu poder explicar o que é uma reamplificação e como que é o processo de você fazer uma reamplificação. Tá? Então, assim, por que você reamplifica? Vamos dizer que você está numa situação de um show, você está gravando um show da sua banda e você tem seu ampli de guitarra ali e tem um microfone ali. E o microfone começa a se mover e o som da guitarra muda. Tá? Ou então o microfone está próximo da bateria e está vindo aquela prataiada toda junto com o som da guitarra, ou a gritaria do público está vindo junto com o som da guitarra, tal. Então, se você tiver a sua guitarra, um som limpo da sua guitarra, um som que sai direto da sua guitarra gravado, você consegue levar esse som para dentro de um estúdio, ou um home studio, e você reamplificar, você passar por um amplificador e microfonar numa situação mais controlada, vamos dizer assim. E o que acontece? Isso é uma coisa que se faz não só para shows, mas também para uma situação de você gravar, por exemplo, você quer gravar sua guitarra de madrugada, você mora num apartamento e você não gosta do som do amplificador, mas você não tem como ligar um amplificador alto, né, às 3 da manhã no seu apartamento. Então você liga a sua guitarra na sua interface ali, você grava a sua guitarra e depois você leva para um estúdio de repente e reamplifica. Tá? Para fazer esse processo, normalmente a gente faz o seguinte: você pode ligar a sua guitarra direto na sua interface, sim, ela serve para isso, mas você pode usar também um Direct Box, tá? Que é um DI que a gente chama, que é o Direct Injection. Para que serve essa caixinha? Ela vai acertar o ganho da guitarra em relação ao ganho de saída de microfone. Tá? É igual o que acontece na sua interface, sim, mas a sonoridade às vezes é diferente. Tá? Você tem Direct Box que é ativo e você tem que é passivo, eles têm sonoridades diferentes, não tem melhor, não tem pior, você tem que testar e tirar suas conclusões. Às vezes você pega um Direct Box ativo, um passivo, você testa e chega à conclusão que a entrada da tua interface está soando melhor para você. Então tá tudo certo, usa a tua interface. Tá? Nesse caso aqui eu usaria esse Direct Box, não usei. Tá? Isso foi gravado pelo Marcelo direto na placa de som dele. Mas aí o que acontece? Você gravou lá, na hora que você vai reamplificar, você tem que fazer esse processo inverso. Você tem que pegar o ganho de saída de interface e transformar em ganho de saída de guitarra. Aí você usa um Reamp Box, tá? Que ele funciona assim: você tem que ter uma saída XLR da sua interface, você entra com ela aqui e ela acerta o ganho para ser uma saída de guitarra, tá? E aí você vai ter um ganho parecido com o ganho da sua guitarra ligado direto. Não é exatamente igual, mas é bem parecido, tá? Nesse caso específico, eu não usei esse Reamp Box. E já vou explicar por quê. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para mostrar o resultado aqui. Esse é o som que eu consegui. O que eu estava buscando? O som original do baixo é isso aqui. E o som do ampli é esse aqui. Eu queria essa atitude, esse som meio distorcido, essa palhetada bem definida, tudo mais, que o Marcelo tocou dessa forma, ele tocou para ter esse som, tá? Mas o som do DI, ele é um som meio sem graça, é um som meio sem sal, então ele não vem isso. No amplificador dava para vir. O som que ele me mandou originalmente de simulação de plugin é esse aqui, que é um som que a gente chama de sculpted, né? Que sculpted é como se ele tivesse cavado ali no meio dos médios, tá? Então ele não tem essa atitude toda que eu queria que tivesse. A diferença aqui, É como se esse estivesse côncavo e o outro estivesse convexo. Tá? É o que eu estava buscando, um som mais convexo. Então, assim, dá até para usar os três sons juntos, tá? Eles se somam bem,
E esse aqui está de stand-by aqui, ele está aguardando, se eu precisar eu posso usá-lo, tá? É importante explicar que assim, eles acabaram ficando com a polaridade invertida um do outro. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que quando a onda está subindo para um, está baixando para outro, tá? Então eu tive que mudar aqui a polaridade, senão o som ficaria isso aqui, ó, o som com a polaridade invertida nesse caso, ó. Tá? Outra forma de eu fazer isso, em vez de eu mudar aqui no botãozinho, eu poderia dar um double clique aqui, vir aqui em invert phase, tá? Pronto, ó. Já está invertido, tá? Esse aqui é o som. Como que eu fiz isso daqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu mandei para a saída 3 da minha interface. Eu tenho uma interface aqui, uma Foxrite 1820, que ela tem 10 saídas, tá? Então minha saída 1 e 2 eu uso para monitoração, que eu estou ouvindo a mix, né, da coisa. E para a saída 3 eu mandei o baixo. Como é que eu fiz isso? Deixa eu jogar fora aqui para mostrar, ó. Você clica aqui no auxiliar e você Add New Hardware Output, tá? Uma nova saída de hardware. E eu escolhi a saída 3 aqui. E aí eu coloquei aqui, ó, em pré-fader, pré-effects, tá? Para ele vir antes do fader. O que eu fizer no fader não vai alterar o que está sendo mandado para lá. A princípio eu ia usar o meu Reamp Box, tá? Para fazer esse processo, mas eu liguei um cabo direto, tá, da minha interface e achei que o som ficou legal. Eu liguei meu baixo direto também para ver, não tinha perdido ganho e tal. Falei, ok, vou gravar dessa forma, tá? Então pode ser que você tenha uma interface que tem uma saída P10 e você ligue direto e você tenha um bom resultado. Pode ser que venha chiado pra caramba também, pode ser várias coisas, tá? Essa interface, as saídas dela são balanceadas. Então, apesar de ser um cabo P10, é um cabo P10 estéreo que você teria que usar para mandar para lá. Eu peguei e liguei um cabo P10 mono, tá? E dei só um clique nele, não fui até o fundo com ele. Ele mandou o som direto para o meu ampli, não achei que teve chiado acontecendo e fiz dessa forma. Não usei o Reamp Box, tá? Para as guitarras possivelmente eu vou usar. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. O que eu usei, tá? Esse aqui é um amplificador Meteoro que eu comprei aí de segunda, terceira mão, não sei. Uma vez eu tinha um show no final de semana e eu ia precisar de um ampli. Normalmente eu não uso um ampli, tá? Mas a gente ia tocar num lugar que não tinha um PA, a gente ia fazer uma coisa mais simples, assim, mais intimista, e precisava de um ampli. Aí eu tinha essa caixa, que era uma caixa que era do meu pai. Eu acho que meu pai que fez essa caixa, inclusive. Meu pai fazia cases, fazia caixas, e tinha um estúdio de ensaio e tudo mais, né? Embora ele começou a fazer isso depois do meu irmão e eu começarmos a tocar. Nós influenciamos meu pai, mas essa é uma outra história. Mas enfim, e essa caixa era dele, e eu tinha essa caixa aqui e estava sem ampli. Eu entrei no Mercado Livre, achei esse amplificador usado, conversei com o cara, paguei, ele me trouxe aqui em casa e eu usei esse ampli. Então, esse processo aqui é um amplificador Meteoro 400mb, tá? Que é um amplificador de 400 watts, ele ligado em 8 ohms, ele deve dar uns 200, tá? Deve dar metade disso, tá? Mas eu estou usando bem baixinho ele, depois eu mostro a configuração melhor. E eu usei um microfone, o Q-Kick, tá? O Q-Kick da Samsung, que é um microfone de bumbo do kit set da Samsung, tá? O mesmo que eu usei para o bumbo para gravar essa música, eu usei para gravar o baixo aqui. Geralmente eu uso esses microfones que eu usaria no bumbo, tá? Um R20, por exemplo, coisa assim, um D112 eu usaria no bumbo para gravar, eu uso para gravar o baixo também, tá? E eu simplesmente posicionei ele meio no meio do falante. Aqui dá para ver melhor, ó. Não está no meio, está um pouquinho para baixo, tá? Um pouquinho distante, tá? Bem de boa mesmo. E eu usei um pedestalzinho de bumbo para pegar ele aqui. E o ampli, ó, a configuração. Eu estava gravando num volume bem baixo. Eu fiz uns testes gravando num volume mais alto e ele mais baixo e não senti diferença. Tá? Nesse caso específico, sempre testa, sempre testa. Não vai dizer, o Paulo falou que qualquer volume funciona. Não. Eu disse que nesse caso específico, eu fiz um teste deixando ele bem alto e tudo mais, e fiz um teste deixando ele mais baixo e achei que o som ficou basicamente o mesmo. E por que é mais legal nesse caso deixar ele mais baixo? Eu deixei ele mais ou menos com o decibelímetro medindo aí uns 85 dB SPL e tal, que é onde o ouvido humano é mais equilibrado. Então eu timbrei ele bem ouvindo aonde meu ouvido está mais equilibrado e eu coloquei o microfone para captar esse som, tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? O volume está baixinho, estou usando bem pouco dele, não usei nada das chaves, não cortei grave, não cortei médio, não acentuei agudo. Coloquei o agudo no talo, tá? Porque eu achei que o som ficou melhor do que acentuar o agudo aqui. Coloquei bastante high mid, coloquei um pouco de low mid e um pouquinho de grave também. O boost eu deixei na metade, que o boost é a saturação, que dá esse som meio distorcidinho da palheta, que eu gostei. E o master também está bem baixinho,
tá? Eu usei bem pouco da potência dele, tá? Mas como eu falei, eu tinha usado bem mais alto também e achei que não fez diferença, tá? Se você tem uma interface que só tem duas saídas, aí você tem que fazer uma tramóia diferente para poder fazer esse reamp. Você teria que pegar todos os seus canais, tá? E jogar tudo para um lado só, tá? Para você ter essa monitoração de um. Se você tiver com fone, você vai ouvir de um lado só agora, tá? E só o seu DI você vai jogar para o lado contrário. Aí você vai sair dessa saída, a de saída direita, por exemplo, para ir para o teu ampli, você vai voltar aqui e você não vai poder ouvir o que está sendo gravado, tá? A não ser que você ouça do lado esquerdo, tá? Se você colocar, coloquei o canal para gravar, tem que sair do lado esquerdo, porque senão ele vai realimentar, vai mandar do baixo para o ampli, para o baixo, entendeu? Então é uma forma de fazer também. Daria para fazer dessa forma. Tem gente que às vezes faz pela saída de fone, tá? Tem algumas tramóias para fazer, mas o ideal seria ter uma interface com mais saídas, tá? Isso só para mostrar o processo. Eu não necessariamente precisaria fazer reamp de baixo aqui, eu poderia abrir um outro plugin e fazer o som também, eu ficaria feliz com isso, eu não teria problema nenhum com isso, mas só para mostrar para você, se você tem um ampli que você gosta do som e você quer reamplificar em casa, você vê que mesmo com um ampli baratinho, coisa simples aqui, eu consegui tirar um som que funciona. Tá? Agora que você sabe que é um meteoro gravado dessa forma, talvez você diga, eu achei o som balela, você estava gostando do som até agora, fica quieto. Tá? Então é o seguinte, você pode fazer até com qualquer amplificador que você quiser. Eu já gravei coisas, por exemplo, tem a música What You've Got que eu gravei para o meu workshop Mix in the Box, e todas as guitarras foram gravadas com um ampli Moog de 15 watts, tá? E funciona bem, a música soa bem legal, tá? Tão bem quanto seria, sei lá, um Mesa Moog Dual Rectifier, quanto seria um Marshall JCM800, não tem viagem, mas dá para fazer, tá? Eu fiz aqui a amplificação com um amplificador simples e funcionou legal. Tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre a gravação das guitarras, tá? Das guitarras eu acho que eu vou usar o DI, eu mesmo vou gravar, vou fazer a coisa porque eu tenho vontade, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de tocar instrumento que eu não sei tocar muito bem. Então eu mesmo vou fazer as guitarras e depois a gente vai fazer a reamplificação delas também, tá? Lembrando que ainda está rolando a rifa dos meus monitores Neumann, tá? Os monitores Neumann KH120A. Tá? Esses monitores eu estou fazendo a rifa por R$19, eles valem 20 mil reais. Tá? Então ainda está rolando a rifa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. Se você quiser conhecer meu curso, então você quer gravar sua música, que te ensina a gravar em casa com boa qualidade, vou deixar um link também. E se você quiser mixagens, consultorias, entre em contato também, tem um link no nosso WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Até semana que vem. Valeu!